Fala pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Flávio Fusco do canal de viagens Fui com Fusco e neste vídeo eu vou te mostrar todos os gastos que você precisa saber para viajar para Cuba. Então cola comigo, quanto custa passagem, hospedagem, alimentação, transporte, tudo isso nesse vídeo. Roda a vinheta que você vai saber todinho quanto custa ir para Cuba. Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá então para um vídeo que é super útil e importante para você que quer viajar para Cuba e tá na dúvida quanto custa tudo. Então, antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e ativar o sininho, claro, para você não perder nenhuma dica de viagem de destinos incríveis como esse ou como outros que estão aqui no canal também. Combinado? Vamos lá! Cuba, um lugar super distinto, um lugar super curioso, muita gente quer saber quanto custa, se é caro, se não é. Eu fiz uma viagem em setembro de 2023 para este país que fica na América Central, que inclusive próximo dos Estados Unidos. A gente não acha muita informação na internet. Por ser um país socialista, ele é um pouco mais fechado. Tem a questão do embargo americano também lá, então você não vai conseguir acessar sites dos Estados Unidos. Alguns cartões específicos que são emitidos, por exemplo, nos Estados Unidos, você não consegue acessar. Então é muito difícil também você acessar informações de quanto custa você ir para esse lugar. Então vamos lá, ser diretão nesse vídeo. Inclusive, já vou deixar aqui também um link para você acessar as informações de tudo que você precisa saber de antes de ir para Cuba, tá? Com informações em geral, enfim. Mas vamos lá nesse primeiro passo aqui que é mais importante para você saber. Fiz uma viagem de setembro de 2023, foram 11 dias, então vou consultar aqui detalhe por detalhe para você saber quanto eu gastei para ir para lá, beleza? Saí do Rio de Janeiro, fiz uma escala no Panamá e fui direto para Cuba. Quanto eu gastei de passagem? R$ 2.270,82 pela Copa Airlines. Uma dica muito legal, inclusive, você consegue fazer uma parada de se eu não me engano, até 2 dias, um stopover que é chamado, na cidade do Panamá, na verdade, tá? Então, se você quiser fazer uma paradinha, eu fiz isso na volta, então saí do aeroporto, fui conhecer a cidade, então isso foi muito legal. Então, esse valor de passagem. Aí, vamos lá, fiquei 4 dias hospedados em Havana, a capital de Cuba, e fiquei no Airbnb, numa casa particular lá. E quanto isso me custou? R$ 604,36 todos os dias, ou seja, R$ 151,09 por dia. Então, realmente é um valor muito barato. Pensa, tudo isso que eu tô falando aqui, por exemplo, essa hospedagem, eu fiquei sozinho. Se eu tivesse com uma outra pessoa, ficaria o quê? R$ 75 por pessoa para cada um, tá bom? Então, esse valor aí, total, R$ 604,36 para 4 diárias do Airbnb. Seguro viagem para você entrar em Cuba. São seguros específicos, então você tem que comprar um seguro que é aceito lá em Cuba. Fiz o seguro da GTA para todos esses dias, que foi $48,42, que totalizando, convertendo, R$ 242,10. Então, 11 dias de seguro, R$ 242, média aí de uns R$ 22 por dia, tá bom? Agora vamos lá, falei o valor de um Airbnb em Havana, na capital, mas Cuba é incrível, tem um mar paradisíaco que tem muita gente que não tem ideia. Sim, aí eu fui pra Varadero, uma cidade que fica a mais ou menos 2-3 horas de ônibus da capital, e lá é muito conhecido por ter resorts 5 estrelas com tudo incluído, comida, bebida, alcoólica, não alcoólica, atividades pra você fazer, e você não precisa pagar mais nada porque já tá tudo o quê? Incluso no valor da hospedagem. Então, eu fiquei num hotel chamado Meliá Península Varadero. Lá em Varadero tem vários meliás dessa rede. Então eu fiquei nesse que é o último da ilha ali, da parte da praia, na verdade, tá? O último da pontinha ali do final. E aí, quanto me custou? Incrivelmente, eu paguei em 4 diárias $397. Então, isso aí dá mais ou menos R$ 1.976,19. Então, se eu fosse dividir por dia, quanto custou uma diária? R$ 494,04 a diária. Isso para uma pessoa. Se eu dividir para 2 pessoas, R$ 247,02 para você se hospedar no hotel 5 estrelas, de frente pra praia, é na areia mesmo, com todas as comidas e bebidas inclusas, ou seja, vale muito a pena. Então, pega essa dica aí. São vários resorts, ela tem inclusive mais baratos, mas eu queria esse porque, enfim, eu vi uns outros lá que eu fiquei meio na dúvida se valiam a pena ou não. Tá bom? Então, gastei aí esse valor total. Lembrando que eu tive que pagar no cartão de crédito quando eu cheguei no hotel. Então, só aceita lá cartão Master ou Visa, ou seja, cartões que não sejam de bandeira americana por conta desse embargo dos Estados Unidos com Cuba, tá? Então, foi bem tranquilo. Cheguei lá, paguei no meu cartão de crédito, né? Então, leve um cartão de crédito internacional, pois, por exemplo, lá no hotel, resort em Varadero, eu não pude pagar em dinheiro. Tive que pagar no cartão de crédito. E eu levei o Wise, aquele cartão de débito
débito americano que você vai fazendo, não passou lá também. Tá bom? Na verdade, eu não sei se ele é americano, mas é aquele cartão que você carrega o valor em dólar e passa como se fosse no débito. Não passou. Então, passei e paguei no crédito. Vamos lá, visto para você ir para Cuba. Você paga esse visto, valor de $20. Eu comprei diretamente do aeroporto Rio Galeão, aqui no Rio de Janeiro, e paguei no cartão de crédito. Então foi $20, mais ou menos R$100, já que $1 é R$5. Então você vai precisar desse documento para entrar em Cuba. Então não tem o que você fazer, tá bom? Vai ter que pagar. Então pague antes. Saiu do Brasil, já compra. Em último caso, se fizer uma escala no Panamá, você pode comprar no balcão lá também, tá bom? Não tem como entrar em Cuba sem o visto. Não deixe isso pra trás. Combinado? Aí, fui de Havana, capital, até Varadeiro. Lembra que eu falei que eu fui de ônibus? Que foi mais ou menos de 2 a 3 horas de ônibus. Quanto custou essa passagem? €9. E o que dá aí R$48 em média. Então, comprei aqui do Brasil, paguei no meu cartão de crédito Mastercard Internacional. E aí, só pra você não ficar muito confuso, tá dando esse vídeo, Flávio, que história é essa? Tá falando que tem hora que é em dólar, tem hora que é em euro, tem hora que é em peso cubano. Lá não aceita real em lugar nenhum, então você tem que levar moeda dólar ou euro e aí trocar pelo peso cubano, que é a moeda deles lá, com o símbolo CUP, que são os CUPs, famosos CUPs cubanos, os pesos cubanos, né? Só que pra nós brasileiros, como eles consideram lá euro e dólar a mesma coisa, por exemplo, táxi, $10 ou euros. Como pra nós o dólar é mais barato, vale a pena levar dólar. Então eu não usei o euro pra nada. Só trocava, levei dólar, troquei dólar pra peso. Às vezes $1 dava mais ou menos aí uns 200 a 250 pesos. E se eu for converter, seria mais ou menos para cada R$1 entre 40 e 45 pesos cubanos, tá bom? Setembro de 2023. Essa variação lá pode ir aumentando, tá? Então só pra você saber isso. E aí, quanto eu gastei em média, tirando aí tudo isso que eu falei de passagem, não sei o que, mais ou menos $706. Dá R$3.530. O que eu gastei, além da passagem, hospedagem, tudo que eu falei aqui. Vamos lá então agora, pra gente já seguir, falar um pouquinho quanto eu gastei uma média em Havana, na capital de Cuba. Depois eu vou falar em Varadeiro, depois eu vou falar o custo total dessa viagem. Você se programar aí. Então, tá vendo? Tá curtindo a dica? Por que já não se inscreve aqui no canal? Ativa as notificações, já guarda esse vídeo, já manda pra quem quer ir pra Cuba também, pra saber quanto custa ir pra lá. Eu fiquei nessa dúvida, por isso que eu tô aqui, ó, gravando esse vídeo pra te ajudar, tá bom? Ó, média em Havana que eu gastei. Internet, 5 GB, mais ou menos 450 pesos, que dá R$11. Vou falar só os valores em reais, tá bom? O almoço, em média, R$24. O passeio, tem um passeio de carro antigo lá, foi o passeio mais caro que eu fiz lá. Ele me custou R$200, foi $40. Só que esse valor, de novo, eu paguei sozinho. Se eu tivesse mais pessoas pra dividir comigo, por exemplo, mais 3 pessoas, dividiria esse valor pra mais pessoas. E tem passeios lá que são a partir de $20. Então, por exemplo, $20, R$100. Se eu faço com 4 pessoas, daria R$25 pra cada um, tá bom? E esse passeio é muito legal de você fazer. E você vai conhecer a cidade, vendo carros antigos, é bem massa. A média de cerveja, o valor da cerveja Cristal, que é muito gostosinha, inclusive, que é a cerveja cubana, mais ou menos R$7,70. O valor de uma bebida, um drink, o Cuba Libre ou o Mojito, que é muito famoso, né, originário lá de Cuba, $4, que dá R$20. A água, mais ou menos R$5. Um biscoitinho, mais ou menos R$8. Então, sim, são valores super ok. Agora vamos lá pra Varadeiro de novo, pra parte do Caribe, pra parte das praias super paradisíacas. Quanto custou lá? Uma das coisas mais caras em Cuba é o transporte, que a gasolina lá é muito escassa, então vai ser automaticamente a parte quase que mais cara da sua viagem, tá? Então, por exemplo, quando eu cheguei em Varadeiro para me levarem da rodoviária até o meu resort, que deu mais ou menos 15 minutos, me cobraram $20, dá R$100. E como eu tava sozinho, o que aconteceu? Tive que pagar esse valor sozinho. O ônibus, tem um ônibus que circula lá que você pode subir e descer quantas vezes você quiser, um ônibus turístico. Esse $5, que dá mais ou menos R$25. No resort tinham vários passeios de graça, mas resolvi fazer um passeio que é um mergulho com snorkel, que é aquele para você respirar, ver peixinhos. Esse passeio de 2 horas com um mergulho me custou $20, que são R$100. Fiz um passeio também para fazer um outro snorkel em uma outra praia e visitar uma caverna que você pode nadar numa água super cristalina. Esse passeio me custou $45, que dá mais ou menos R$225. E o transfer depois, o ônibus que me levou de Varadeiro, lá exatamente do meu hotel, do meu resort, até a capital para voltar de Havana pro Brasil, me custou $15, R$75. Então, por que valeu a pena? Lembra que eu falei que na vinda de Havana pra Varadeiro eu paguei €9, mas tive que gastar mais $20, ou seja, 29 no total. Aí na volta, eu já peguei um transfer, né, um ônibus que passou, me pegou no hotel, me deixou lá no centro de Havana. Ou seja, tudo isso me custou $15. Ou seja, de 15 para 29, que foi o que eu gastei na ida, eu economizei $14. Se for somar aí, é mais ou menos uns R$70, R$80 de economia. Pega a dica. E eu fiz um passeio muito legal também, que é um paramotor que você
você vai voando como se fosse com paraquedas. Isso aí foi uma experiência que eu quis me dar de presente. Foi $60, que dá R$300. Não é tão barato, mas é uma experiência que você ficar 25 minutos voando pelo mar do Caribe. Gente, é a coisa mais linda do planeta. Façam isso. E quanto eu gastei então total lá em Varadeiro? É $165, R$825. Tá? Então, de novo, esse vídeo está sendo muito explicativo só de quanto custa ir para Cuba, porque essa dúvida que você vai ter por aí, eu também tive na hora de ir, por isso que eu tô aqui para te ajudar. Então, bora então pra gente encerrar esse vídeo, fazer um resumão de quanto eu gastei. Passagem, como eu disse, voando Copa Airlines, Rio, Cuba, Cuba, Rio, R$2.270,82, mais R$100 do visto, mais R$604,36 a minha hospedagem no Airbnb lá em Havana, capital de Cuba, mais R$2.466,14 o meu resort 5 estrelas com tudo incluído, comida, bebida lá em Varadeiro, meu seguro viagem R$242,10 e aqueles gastos totais que eu falei, lembra de tudo que eu incluí, de comidas, almoço, passeio e tudo mais, R$3.530 total, tá? Então, quanto deu essa brincadeira toda? R$9.213,42. Eu gastei um pouco mais do que devia, você consegue fazer essa viagem um pouco mais barata, principalmente se você tiver pessoas com você, que você vai economizar um tantão nesses passeios aqui que eu paguei tudo sozinho, você tudo divide por 2, por 3 e por aí vai. Então, pega essa dica por aí, nem tudo que eu fiz você precisa fazer. Eu fiquei 11 dias em Cuba, mas por exemplo, esse roteiro que eu fiz, eu poderia ter ficado 6 dias só. 3 dias em Havana, 3 em Varadeiro. Só que eu fui de férias, não quis descansar e fazer as coisas todas no meu tempo e com calma, tá bom? Espero que de verdade tenha te ajudado muito. Se você quiser ver mais dicas como essa, @FlávioFusco lá no Instagram, tem todas as dicas em tempo real, inclusive dessa viagem aqui de Cuba, tem tudo lá pra te ajudar ainda mais com as dicas, beleza? Então, espero que de verdade você tenha gostado desse vídeo, então não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder nenhuma dica de viagem de lugares incríveis como esse em Cuba, tá bom? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo por aí, de Cuba ou pelo mundo. Fui! Fui com Fusco.